Seja bem-vindo à 335ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula eu resolvi este exercício que faz o seguinte, ó. O conjunto de todos os números inteiros que satisfazem a inequação logaritmo de x na base meio mais logaritmo de x menos 2 na base meio maior que menos 3 é alternativa A, B, C ou D. Bom, antes de resolver este exercício, eu vou deixar aqui o meu recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Pix ou do Apoia-se, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Primeiro passo. Vou destacar a minha equação e lembrar da condição de existência dos logaritmos. O meu coeficiente b tem que ser maior que zero. E o meu coeficiente a tem que ser maior que zero, diferente de 1. Meu coeficiente a é a base. A minha base aqui é meio. Portanto, um valor maior que zero, diferente de 1. Meus coeficientes b aqui são x e x menos 2. Então, vou submetê-los à condição de existência aqui. Então, x tem que ser maior que zero. Aqui, x menos 2 tem que ser maior que zero. Isolando o x aqui, eu tenho que ele tem que ser maior que 2. Perceba que isso aqui são inequações de funções polinomiais do primeiro grau. Funções estas que são crescentes. Agora, como é que eu sei que essas funções são crescentes? Simples. Sempre que você tiver uma função polinomial do primeiro grau, que o x for positivo, ou que o valor que multiplica a variável x for um valor positivo, você tem uma função crescente. E toda função crescente tem essa configuração de sinais quando se trata de uma função polinomial do primeiro grau, que é o quê? Para qualquer valor de x superior ao valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x inferior ao valor da sua raiz, correspondente em y negativo. Perceba, o valor que multiplica a variável x aqui é 1. Tanto aqui para essa inequação, quanto para essa inequação aqui. Se eu tenho aqui x positivo, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Agora que eu tenho isso aqui, o próximo passo. Eu vou ter que pegar aqui a minha equação e colocar todos os termos aqui em logaritmos de base meio. Perceba que aqui eu tenho menos 3. Eu vou ter que transformar esse menos 3 em um logaritmo de base meio que valha o mesmo que menos 3. Lembrando que, após fazer isso, como a minha base aqui é meio, ou seja, um valor menor que 1, eu vou ter que inverter o sentido do sinal da inequação na hora de fazer a comparação entre os antilogaritmos de todos os termos. Então, eu vou pegar o menos 3 e substituir por 8 na base meio. 8 no logaritmo de base meio. Por quê? Logaritmo de 8 na base meio vale menos 3. Então, estou substituindo por menos 3 para o que é equivalente a ele. Agora, se você não consegue fazer essa associação diretamente, você pega aqui menos 3, qual é algo que vale menos 3? Qual é um logaritmo que vale menos 3 em base meio? Se você não consegue fazer essa associação de forma direta, como eu fiz aqui, eu vou te demonstrar como achar este resultado aqui. Bom, para achar o resultado, vou ter que fazer isso aqui, logaritmo de x na base meio igual a menos 3. Cheguei aqui, aplica a propriedade básica de resolução, que é o que? A elevado a c igual a b. Portanto, meu A o que? É meio. Meu C, menos 3. Meu B, x. Então, A elevado a C igual a B. 1 sobre 2 meio elevado a menos 3 é o mesmo que 2 sobre 1 elevado a 3 positivo. Quem assistiu às aulas de propriedade de potência que eu dei no curso de função exponencial vai saber o porquê disso aqui. Se você quiser saber por que quando você tem um expoente negativo, você tem a inversão aqui, do que eu tenho aqui dentro, procure as aulas de propriedade de potência do curso de função exponencial. Agora, prosseguindo, 2 dividido por 1 dá 2. Então, vou ter 2 ao cubo igual a x. 2 ao cubo é o quê? 2 multiplicado por ele 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, x igual a 8. Logo, logaritmo de 8 na base meio vale menos 3. Agora, continuando. Cheguei aqui, substituí menos 3 para o que é equivalente a menos 3.
Então, ó, prosseguindo. Eu tenho aqui uma soma entre logaritmos de mesma base. Então, vou aplicar a propriedade do produto. Logaritmo de x na base meio mais logaritmo de x menos 2 na base meio vai ser igual ao quê? A x vezes x menos 2 um logaritmo de base meio. Ó, perceba, estou aplicando esta propriedade aqui, ó, da soma do produto para esta soma entre esses dois logaritmos de mesma base. Meu m aqui, ó, é x. Meu n é x menos 2. Então, vou ter isso aqui. Aplicando a distributiva, vou ter o quê? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora que eu cheguei aqui, ó, eu lembro aqui, ó, dessa propriedade para resolução de uma equação. Minha base A é menor do que 1, então eu vou ter que fazer o quê? Ó? Inverter o sentido do sinal na hora de comparar os antilogaritmos, que é o quê? X ao quadrado menos 2x e 8. Cheguei aqui, ó, pego o 8, passo para este lado, então vai ficar negativo. Então eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 8 menor que 0. Agora eu tenho uma equação de uma função polinomial de segundo grau e vou resolvê-la. Então, ó, vou destacar os coeficientes A, B e C. Coeficiente A, o valor que multiplica a variável x que está elevado ao quadrado. Por quê? Porque aqui é uma função polinomial de segundo grau. O coeficiente A de toda função polinomial de segundo grau é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Não importa a letra que você use para essa variável, x, j, h, y, se está elevado ao quadrado, o coeficiente A é o valor que a multiplica. Se eu tenho aqui, ó, a variável ao quadrado positivo, quer dizer que ela está sendo e não tem nenhum número escrito na frente, quer dizer que o coeficiente A vale 1. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável que está elevado a 1, porque é esse x aqui. Portanto, ó, B vale menos 2. Coeficiente C é a constante, é aquele valor que pertence ao conjunto dos números reais que não está multiplicando nem dividindo nenhuma variável. Portanto, ó, C aqui vale menos 8. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Valor de B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 8 dá 32 positivo. 4 mais 32, 36. Delta vale 36. Aplico o Bhaskara. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Este menos aqui, ó, na frente do coeficiente B representa o quê? Que tem menos 1 multiplicando o valor de B. Portanto, ó, menos 1 vezes menos 2, que é o valor de B, dá 2 positivo. Raiz quadrada de 36 é 6. 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, portanto, vai ser, ó, 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Segunda raiz, 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 menos 4 dividido por 2, menos 2. Portanto, ó, vou ter esta configuração de sinais aqui para essa equação. Que é o que? Para qualquer valor menor que o valor da menor raiz, correspondente em y positivo para qualquer valor de x. Para qualquer valor que esteja entre o valor das duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x superior ao valor da raiz de maior valor, correspondente em y positivo. Ah, como é que eu confirmo isso? Substituindo aqui no x, ó. Se eu botar aqui, ó, 1 no lugar do x, vou ter o quê? 1 ao quadrado, menos 1 é 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 com menos 8 dá menos 10. Menos 10 com 1 positivo dá menos 9, ou seja, x igual a 1, y igual a menos 9. Qualquer valor que esteja entre menos 2 e 4, y negativo. Para qualquer valor de x que eu usar aqui. Qualquer valor de x, ó, menor que menos 2, y positivo. Se eu colocar aqui, ó, menos 3, vou ter um valor positivo. Para qualquer valor maior que 4 também, ó, valor de y positivo. Agora, como é que eu sei que eu tenho esta configuração de sinais para esta função aqui? Simples, gente. Qualquer função polinomial ou equação polinomial do segundo grau que tiver um coeficiente A positivo, eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima. E quando eu tiver, ó, parábola com a concavidade voltada para cima e duas raízes de valores diferentes, eu vou ter essa configuração de sinais. Agora, ó, prosseguindo. Agora, para resolver o exercício, eu vou fazer a intersecção entre todas as inequações. Então, ó, vou fazer uma linha aqui para cada inequação e uma linha para intersecção entre todas elas. Na primeira linha, vou botar a primeira inequação, x maior que zero. Eu tenho aqui, ó,
sinais negativos antes de zero, sinais positivos após zero. X menos 2 maior que zero. Aqui ó, a raiz é 2, antes de 2 sinais negativos, após 2 sinais positivos. X ao quadrado menos 2x menos 8 menor que zero. Raízes, menos 2 e 4. Entre o valor das raízes, sinais negativos, antes do valor da primeira raiz, sinal positivo, após o valor da segunda raiz, sinal positivo. Agora, para achar os sinais da intersecção, o que eu vou fazer? Você pode fazer a multiplicação ou a divisão de sinais. Eu vou fazer a multiplicação. Ó. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Negativo vezes negativo, dá positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes negativo, dá quanto? Negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Perceba, ó, você pode tanto ir multiplicando sinais quanto ir dividindo sinais. Lembrando da regra de sinais, né, gente? Agora, multipliquei e dividi os sinais. Fiz a linha da intersecção. Aí você para e pensa, tá? Como é que eu acho o intervalo que vai satisfazer a todas as inequações de forma simultânea? Porque que é isso que você tem que achar. Quando você está resolvendo a inequação logarítmica, o que você tem que achar é o quê? É o valor que satisfaz a todas as inequações de forma simultânea. Eu tenho aqui, ó, preciso de x maior que 0, x maior que 2 e para x menor que 0. Ou seja, tem que satisfazer essas três inequações aqui, ó, de forma simultânea. Aí onde é que eu vejo isso? Não é na linha daqui, ó, da intersecção. É na coluna. Eu tenho que analisar a coluna aqui, ó, e analisar os sinais. Perceba, ó, negativo, negativo, positivo. O que isso quer dizer? Ó? Aqui eu não satisfaço a primeira inequação, porque ó, x aqui tem que ser maior que zero, ou seja, x aqui são só valores positivos. Aqui ó, tem o negativo. Aqui também ó, valor positivo para esta inequação, mas aqui ó, é negativo. Para essa inequação eu preciso de valores negativos, ó. Eu preciso aqui ó, que x ao quadrado menos 2x menos 8 seja menor que zero. Aqui não satisfaz, ó. Ou seja, valores abaixo de menos 2 não satisfaz nenhuma inequação. Valores abaixo de zero ó, só satisfazem o que? A terceira inequação. Valores abaixo de 2 ó, satisfaz a segunda inequação, mas não satisfazem a primeira inequação. Corrigindo, gente. Ó. Satisfaz a primeira inequação, porque aqui eu tenho sinal positivo. Por quê? Porque valor acima de 0 abaixo de 2 é maior que 0, né? Então satisfiz a primeira inequação, mas não satisfiz a segunda e nem mais satisfiz a terceira. Ou seja, aqui eu satisfaço a primeira e a terceira, mas não satisfaço a segunda. Agora na quarta coluna, ó, satisfiz a primeira, a segunda e a terceira. Por quê? Ó, valor acima de 2, abaixo de 4, satisfiz ó, todas as inequações. Portanto, ó, o intervalo aqui ó, que vai satisfazer a essa inequação está entre 2 e 4. Os valores de x que vão satisfazer essa inequação são o quê? Valores menores que 4, maiores que 2. Acima de 4 ó, não vai, porque ó, eu vou satisfazer a primeira inequação, a segunda inequação, mas a terceira inequação não satisfaz, porque ó, aqui é sinal positivo. Aí você pode pensar, calma aí, mas isso aí ainda não está claro para mim. Simples, gente. Pensa o seguinte, para a primeira inequação eu preciso de valores maiores que 0. Para a segunda inequação, ó, valores maiores do que 2. Então fica meio óbvio aqui, ó. Abaixo de 2 eu não satisfaço a segunda inequação. Abaixo de 0 eu não satisfaço a primeira inequação. Então ó, eu sei que da terceira coluna em diante eu vou satisfazer a primeira. Por quê? Ó? Porque aqui eu tenho valores ó, maiores do que 0. Para a segunda inequação eu só vou satisfazer ó, a partir do que?
da quarta coluna. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, valores maiores do que 2. E esses valores maiores do que 2 satisfazem a primeira e a segunda. Por quê? Qualquer valor acima de 2 é maior que zero. Agora, nenhum valor vai poder ser maior que 4. Por quê? Porque acima de 4 eu não satisfaço a terceira inequação. Então os valores de x que vão satisfazer, ó, todas as inequações de soma simultânea são o quê? São aqueles abaixo de 4 e acima de 2. Portanto, ó, o conjunto verdade para essa inequação é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 4 e maior que 2. Só que aí você se pergunta, calma aí. O exercício pede o seguinte, ó, o conjunto de todos os números inteiros que satisfazem a inequação é... Ou seja, são números inteiros, não são os números reais, não é o conjunto dos números reais. Só que aí fica bem fácil você resolver isso aqui, por quê? Quantos números inteiros existem dentro deste intervalo, ó, 2 e 4? De 2 até 4. Só existe um número inteiro de 2 até 4. É o número 3. Conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por aí vai. Quantos números inteiros existem dentro deste intervalo aqui, ó? Abaixo de 4, acima de 2. Um só, 3. Portanto, ó, a alternativa correta para responder esse exercício é a alternativa D. Este aqui, ó, é o único número inteiro dentro do intervalo que vai satisfazer essa inequação. E se você substituir aqui, ó, você vai obter um valor maior que menos 3. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. E também, se você gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.